Hoje, então, a gente vai ver o freio a tambor. Esse tipo de freio, então, ele, como o nome diz, ele é utilizado, né? Ele possui um tambor. Mas, né, para a gente estudar, a gente faz algumas simplificações, né, como está mostrado nessa figura abaixo, né? Então, o que a gente tem? Nós temos no freio a tambor, né, nesse esquema simplificado, nós temos o tambor. Vamos pensar que, vamos simplificar bem, que é a roda, digamos, tá? Não é assim, tá? Mas vamos simplificar. Esse tambor aqui é a roda. Então, isso está girando e a gente tem uma sapata. A sapata, ela pressionada contra o tambor, cria um atrito, né? Uma força de atrito e é capaz de parar esse tambor. Muito bem. Vamos fazer uma outra analogia. A bicicleta está sem freio, está descendo uma ladeira e tu tem a tua Havaianas. O que tu faz? Pega a Havaianas, coloca no pneu de trás ali da bicicleta, né? Dá aquela pressionadinha e vai parando a bicicleta, né? Então, a analogia é essa. Né? O que é necessário a gente saber aqui para iniciar, então, o desenvolvimento de freios de tambor? Freios de tambor, então, forçam o material de atrito. Né? No caso do exemplo da bicicleta descendo um morro aí, seria teu chinelo Havaianas, sobre a circunferência de um cilindro. Né? Que é, no caso do exemplo da bicicleta, a própria roda da bicicleta. Né? Seja externamente, que é o caso da bicicleta, né? No nosso caso, de frear com o pé, internamente ou em ambas as faces. Beleza. Então, como é que funciona, agora saindo do exemplo da bicicleta, esqueçam a bicicleta, um freio de tambor, como é que funciona? Então, esse freio ele tem um ponto de giro, né? Ele tem um elemento no qual fixa-se a sapata, né, que está aqui, e nesse elemento, né, a gente coloca uma força A, uma força de torção. Essa força pressiona esse conjunto, né, fazendo ele se movimentar girando, né, em relação ao ponto de apoio O, nesse caso, e com isso, com esse giro, né, a sapata pressiona, então, o tambor, a roda. Essa roda, esse tambor, está girando a uma determinada velocidade angular. Esse tambor ele possui um raio e é importante, né, saber o ângulo dessa sapata aqui em relação, então, ao centro aqui desse tambor. Tá? Então, esse é um exemplo simples, né, bem simplificado, de um freio a tambor externo. Tá? Esses dispositivos, então, eles são mais frequentemente utilizados como freios do que embreagem. Tá? Então, são mais freio de tambor. A parte a qual o material de atrito é rebitado ou colado com adesivo é chamada de sapata de freio. Tá? A sapata de freio, rebitado ou colado. Essa sapata não há estrutura, tá? O elemento de atrito, deixa eu pegar outra cor aqui. O elemento de atrito ele vai estar aqui, ó. Rebitado ou colado na sapata, a sapata de freio, ela é de aço, né? E o elemento de atrito vai estar aqui colado ou rebitado. E aí vai ser esse elemento de atrito, que é um compósito, a tentar parar o movimento desse tambor. Não é o aço da sapata que vai fazer isso. Tá? Beleza. Então, como estava dizendo aqui, a parte a qual o material de atrito é rebitado ou colado, com adesivo, é chamado de sapata de freio. Tá? Geralmente é rebitado. Tá? Em caminhões, por exemplo, né? Em grandes veículos é rebitado. E geralmente em carro ele é colado, na maioria das vezes.
A parte, então, que a sapata pressiona contra para fazer o atrito, para parar, é denominada tambor de freio. A sapata, então, ela é forçada contra o tambor para criar um torque de atrito. A configuração mais simples de um freio de tambor é o freio de banda, tá? No qual uma sapata flexível é enrolada ao redor da maior parte da circunferência do tambor e apertada contra ele. Se a sapata contata apenas uma pequena porção angular do tambor, o arranjo é conhecido como freio de sapata curta. Caso contrário, é um freio de sapata longa. Vou voltar aqui. Esse caso aqui é o caso de um freio de sapata curto. Ele é bem pequeno, esse ângulo aqui. Em outros casos, é o freio de sapata longo. Então, aqui, pessoal, a gente tem um esquema, né, do freio a tambor. Então, nesse caso, é um freio de caminhão, tá? De ônibus, enfim. E a gente pode ver vários dispositivos aqui e eu vou explicar o funcionamento. Bom, o que a gente tem? Vamos começar pela sapata do freio. O que é a sapata, pessoal? Essa estrutura de aço aqui, tá? Essa é a sapata de freio. Conhecida também como patinho, tá? Popularmente. Não sei porquê, mas o elemento de atrito tá aqui, ó. Essa parte cinza, tá? São 4 peças, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. São 4 peças, tá bom? Vou apagar. Beleza, esse é o elemento de atrito. Aqui por fora, né, desse conjunto, vai o tambor de freio. Tá? Ele encaixa nisso aqui. E aí no tambor de freio vai preso a roda do caminhão, ou do carro, enfim, que usa esse tipo de tambor, de freio de tambor. Tá? Essa conhecido também como panela de freio, tambor de freio. Tá? Beleza. Como é que é o funcionamento disso aqui, então? No caso de caminhões e ônibus, por exemplo, entra um ar, né, comprimido nessa peça aqui, tá? Conhecida popularmente como cuicão. E esse cuicão, então, ele tem uma entrada de ar e aqui dentro é um pistão hidráulico, né? É um pistão pneumático, bem simples, com uma mola, enfim, para retorno. Né? Não é um pistão pneumático que a gente está acostumado a ver, mas ele tem o funcionamento de um pistão pneumático com retorno com mola. E aí, desse cuicão aqui, sai uma haste. Essa haste aqui, ela está conectada a essa peça que a gente não consegue ver toda aqui, ó, que tem essa graxeira e essa parte aqui, que é a catraca. Ela está conectada aqui, ó. Quando tu pisa no freio, tá? O caminhão ele libera o ar e aí esse mecanismo mexe. Mexendo esse braço da alavanca aqui, a gente transfere o movimento para esse eixo, para dentro. Deixa eu jogar a caneta. Então, aqui tem vou fazer um desenho para vocês entenderem como é que... Mexendo aqui, né? Isso aqui se movimenta tudo para baixo e isso aqui gira. Esse eixo vai girar, correto? Esse eixo girando, essa peça aqui, ó, chamada S, porque tem o formato de um S, obviamente, ela também vai se mexer no sentido horário ou anti-horário, tá? Nesse caso é anti-horário. Aí, então, vai se mexer nesse sentido. Se mexendo nesse sentido,
ela vai afastar essas duas sapatas de freio, esses dois patins, também conhecido como patins. Então, ela vai afastar isso aqui, pelo movimento que esse S produz nesses roletes aqui, tá? Esses roletinhos ali. Então, afasta isso, e quando afasta, né, faz esse movimento, aí ele, claro, aqui embaixo ele tem um ponto de giro, tá? Quando ele afasta isso, essas lonas de freio, né, esse elemento de atrito, pega no tambor de freio que está por fora. E aí faz atrito e acaba freando, tá? Depois tem um videozinho ali para mostrar o funcionamento correto. Então, o que acontece, pessoal? É um elemento bem simples, né? Utilizado aí há centenas de anos já, sei lá, muito tempo. Antigamente, os freios que não eram a ar, né? Eles eram hidráulicos, né? Então, tinha, em vez de ar, era fluido de freio. Igual nos carros, né? Os carros ainda usam fluido de freio, não só fluido de freio, né? Porque geralmente é hidrovácuo, freio, enfim. Mas os carros que possuem freio a tambor, geralmente nas rodas traseiras, né? E os carros mais comuns, eles possuem, então, freio a tambor na traseira, né? E alguns freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. E alguns só a disco, né? Bom, o que ocorre, então, em vários... Geralmente, né? Muitas vezes, não geralmente, o caminhão, o ônibus, ele acaba pegando fogo, né, nas rodas por causa disso aqui. O que ocorre? Esse S aqui, ó, esse mecanismo, ele é feito para quê? Quando a lona estiver no limite, tá, no limite zero dela aqui, ele faça uma volta completa e ele, digamos que desarme esse sistema, tá? Digamos que ele feche. Não fecha, né? Mas ele não fica em atrito. Pode pisar no freio que ele vai expandir, mas não vai encostar no tambor de freio. O que ocorre algumas vezes é que ele não vira totalmente, como deveria, né, e desarma o sistema, digamos assim, ele acaba ficando numa posição, em vez dessa desenhada, eu vou colocar aqui simplificar, numa posição horizontal. E essa posição horizontal acaba fazendo com que fique, né, em atrito. E aí, se o cara não vê, não cuida, opa, o cara não cuida, ele acaba pegando geralmente fogo na roda e muitas vezes acaba queimando todo o veículo por causa disso. Tá? Muito bem. Opa, então, deixa eu tentar esse vídeo aqui. Deixa eu pegar esse vídeo. Bom, esse vídeo foi o melhor que eu achei, tá, pessoal? Não achei nenhum legal. Deveria ter procurado em inglês, né? Geralmente tem uns vídeos e GIFs bem mais trabalhados. Então, mas a ideia é essa, né? A atuação pneumática faz esse eixo girar, conectado ao eixo está o S, e o S faz afastar, né, as sapatas de freio, e a sapata de freio toca o tambor que vai por fora. Tá? Nesse caso, são freios de sapatas longas, né, porque o ângulo aqui, ó, vou fazer uma análise. O ângulo aqui, ó, é um ângulo grande, né? Do início do elemento de fricção até o final é um ângulo grande. E, além disso, o tambor vai por fora. Então, é um freio de sapata longa
interno, tá? E aí a gente vai falar mais adiante sobre os tipos, certinho? Então, para começar a desenvolver, né, a teoria sobre essa parte, a gente vai ver os freios de tambor com sapatas externas curtas, que não é o caso desse que a gente viu aqui. Esse aqui é uma sapata interna e longa e sapata interna longa. E a gente vai ver aqui sapata externa curta. Tá? Sapatas externas curtas. A figura abaixo, então, mostra de forma esquemática um freio de tambor com sapatas externas curtas. Então, temos um ponto de giro, né? Vamos usar a foto real aqui só para fazer uma analogia. Não é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Tem o ponto de giro? Tem. Daqui o ponto de giro. Aqui embaixo. Pertinho da mola aqui. Essa mola é para retornar quando tu tira o pé do freio, tá? Então, aqui o ponto de giro. Beleza. A força de aplicação tá onde? No caso, aqui, ó. Força de aplicação, ela é transmitida, né? Pelo pneumático. Vai no S. E o S aplica separando as sapatas. Beleza. O ângulo tá onde? Tá? Lembrando, isso aqui é sapato interno. Tá? O ângulo tá aqui. E o tambor, né? Não tá no... O raio. O raio tá onde? O raio tá aqui, né? Deixa eu usar desse lado aqui. O raio tá aqui. Parece que... Beleza. E a rotação, né? A rotação ao tambor que vai estar conectado nesse conjunto, o tambor de freio que vai estar conectado aqui, está girando. Né? Então, vocês observam que tudo que está ali na figura real está aqui. Tá? Beleza. Então, esse é o exemplo lá que nós tínhamos falado de parar a bicicleta com o chinelo Havaianas. Então, começa, né, a parte de cálculos. Então, tá. Freios de tambor com sapatas externas curtas, que é o nosso caso. Se o ângulo θ subtendido pelo arco de contato entre a sapata e o tambor for pequeno, né, esse ângulo aqui, ó, é menor que cerca de 45 graus, tá? Então podemos considerar que a força distribuída entre a sapata e o tambor, podemos considerar a força distribuída entre a sapata e o tambor como uniforme, podendo ser substituída por uma força concentrada Fn no centro da área de contato. Então, pessoal, num caso de sapata curta, que é o nosso caso aqui, a gente pode considerar que a força, né, que Fn, é a força concentrada no centro, aqui no meio da sapata. O que vai ser essa Fn aqui? É a força peso do carro, por exemplo. Né? É a força que está sendo colocada em contato com a sapata, no caso. Beleza. A força é o quê? Força de atuação, né? A força necessária que tu vai aplicar aqui para fazer parar o conjunto. Esse FF aqui é a força de atrito. Tá? O C, o que é o C? É a distância entre o ponto de giro aqui e aonde está sendo aplicada a força de atrito. Né? O B é a distância do centro de giro até a força concentrada, que é a Fm. E o A é a força, é a distância entre o ponto de giro e o FA. E no ponto de giro, né, como a gente tem diversas forças aqui, o somatório do momento, a gente vai ter reações, né? RY e RX. Por que é importante saber essas forças aqui? Para te poder mencionar esses pontos de apoio aqui, né? São os pinos. Beleza.
Freios de tambor com sapatas externas curvas. Para qualquer valor de máxima pressão permissível na formação, P máximo, a força Fn pode ser estimada como força Fn é igual à pressão máxima da forração, pressão máxima do elemento de atrito, permissão máxima permissível do elemento de atrito, vezes o R, tá? O raio, vezes o θ, o ângulo da sapata, vezes W. W é o quê? A largura da sapata de freio na direção Z. Largura. E θ, o ângulo subtendido, em radianos. A força de atrito FF é FF igual a coeficiente de atrito, μ, Fe. Tá? Coeficiente de atrito também, né, do material de atrito, né, da forração utilizada no freio. O torque no disco de tambor é, então, torque, força de atrito, vezes R, ou μ, vezes Fn, vezes E. Então, aqui a gente tem já o torque. Isso aqui é para sapata curta, né? O FF e o Fn, tá? Somando, então, os momentos com relação ao ponto O no diagrama de corpo livre da figura e substituindo no somatório das forças, resulta em... Então, somatório dos momentos igual a zero. Então, nós vamos ter A vezes FA menos B vezes Fn mais C vezes FF. Tá? Esse é o somatório dos momentos em zero, em O, origem. No caso, nós podemos, então, isolar o FA com essas outras relações. Por quê? Porque o FA nós não temos aqui, nós temos o Fn e o FF. Então, nós precisamos do FA, que é essa força de atuação aqui, né? Força lá no caso, que o pistão hidráulico lá, o cuicão, vai fazer no S, para expandir o conjunto e frear o caminhão, o ônibus. Então, no caso, o FA, né, só isolando isso aqui, vai ser igual, né, no final, depois de algumas manipulações, Fn, B vezes B menos coeficiente de atrito vezes C sobre A. Então, a gente observa que o FA depende de Fn, do coeficiente de atrito e das dimensões aqui do conjunto. Se fizermos, então, somatório das forças verticais e horizontais, nesse caso aqui, nós vamos ter, então, o somatório das forças em x, né, a gente vai conseguir achar Rx igual a menos Ff, então, é a única força horizontal aqui, né? A única força horizontal. E o Ry, então, vai ser igual a Fa menos Fn, né, que são as duas verticais que nós temos aqui. O Ry. Beleza? Então, esses são os cálculos necessários para sabermos, então, dimensionarmos um freio de tambor de sapatas externas curtas. A gente precisa, então, da força atuante, da força N, né, que é a força normal, o FF, força de atrito, as reações, né, as forças nos apoios, né, no pivô, que eles chamam, né, esse ponto de giro chamam de pivô. É basicamente isso. E o torque, né, também foi determinado aqui. Agora, a gente tem que falar
quando se fala em freio tambor, a gente tem que pensar na autoenergização. Observe na figura que, com a direção de rotação do tambor mostrada, o momento de atrito CFF é aditivo ao momento atuante CFA. Isso é conhecido como autoenergização. Tá. Não, é isso mesmo. Eu só estou vendo aqui que se não é AFA. Eu acho que é AFA, tá? Então, eu tenho que conferir. CFF, ok? Por quê? CFF está aqui, ó, e o C está aqui, né? Momento sempre tem que ser 90 graus, né? A força e a distância tem que estar sempre 90 graus. E já o FA e o C não estão 90 graus, estão paralelos. Então, é A vezes FA. Então, o que acontece? Vamos pensar nessa figura da esquerda aqui. Nós temos uma força sendo aplicada e esse tambor está sentido anti-horário. E a força de atrito está no mesmo sentido. Então, quando a gente aplica uma força FA, o atrito ele aumenta o torque de frenagem, ele ajuda a aumentar. Então vamos pensar, né, pessoal? Está girando para nesse sentido aqui, né? Está girando, está girando. Quando a gente aperta aqui o FA, a gente, como ele está girando no sentido anti-horário, ele tende a maximizar, né, essa frenagem. Isso é chamado de autoenergização. Tá? Então, contudo, se a rotação do tambor de freio for invertida em relação ao mostrado na figura anterior, o sinal no termo de momento de atrito, CFF, se torna negativo. E assim, o freio é autodesenergizante. Então, naquele caso, estava anti-horário, agora a gente está no caso horário. Então, a gente está indo contra a aplicação dessa força aqui. Então, a gente está desenergizando, tá bom? O freio. Segue o baile. Bom, autotravamento agora, tá? Então, a gente pode verificar que na equação, observe na equação, que se o freio é autoenergizante, o produto, coeficiente de atrito vezes C, tem que ser maior do que B. A força FA requerida para ativar o freio se torna nula ou negativa. Diz-se, então, que o freio é autotravante. Se a sapata tocar o tambor, irá agarrá-lo e travá-lo. Esta é uma condição não desejável, com exceção das chamadas aplicações de travamento de retorno, como descrito quando discutimos embreagens de sobremarcha anteriormente. Então, vou voltar aqui. Observe essa relação. Coeficiente de atrito vezes C maior do que B. Aqui. O coeficiente de atrito vezes C maior do que B. Quando for maior do que B, tá, a gente vai ter uma condição aqui, que aqui em cima vai ficar, por exemplo, 1 sobre A vezes Fn. Tá? Isso aqui vai dar uma força muito elevada e vai acabar... Desculpa. Essa condição aqui, vamos voltar lá. Tá? Isso aqui é maior. A força FA requerida para ativar o freio se torna nula ou negativa. Isso aqui alto vai ficar maior, né, que B, vai tornar FA nula ou negativa. Ou seja, não vai ser necessário uma força aqui para travar. Entendeu? Se não tiver nenhuma força aqui,
vai travar. Então, o que depende isso, essa condição de alto travamento? Depende dessas dimensões, A, C e B. Então, por isso que a gente fala que essa condição aqui, coeficiente de atrito vezes C maior do que B, é a condição para nós dizermos, então, se o freio é autotravante ou não. A gente geralmente não quer o autotravamento. Beleza. Exemplo. Vou fazer um exemplo aí. No primeiro momento, então ele quer determinar a razão C sobre E que irá produzir uma relação de autoenergização de Fn sobre Fa de 2. E depois ele quer uma razão C sobre R que irá autotravamento. Então, pessoal, a equação 7.11, a equação que Fa é igual a Fe vezes B menos o C sobre A, tá? Ele rearranjou para que fique Fn sobre Fa. Por quê? Porque a gente tem que Fn sobre Fa é 2. Tá? Aqui. Então, ele faz essa jogadinha. Tá? A equação utilizada é essa equação aqui, ó. Fa, Fe, B menos MC sobre A. Depois a gente substitui, então, o Fn sobre Fa por 2. O A e o B a gente sabe que é 6. O coeficiente de atrito é 0,35 e o C a gente descobre. Com isso, nós chegamos com C de 8,571. A razão C sobre R, para uma razão de autoenergização de 2, com geometria dada para o freio, vai ser C sobre R, 1,71. O R eu não sabia que era 5. Para que o autotravamento ocorra, o FA se torna zero, fazendo que Fn sobre Fa dê igual a infinito. E Fa sobre Fn igual a zero. A segunda dessas razões terá que ser utilizada para evitar a divisão por zero. Ok. Rearranjando a equação, a gente acha que uma relação, o valor de C, que é essa distância aqui, ó, do ponto de giro até a força de atrito, é 17,14. Tá? Fazendo, então, essa é a dimensão do C que vai proporcionar o autotravamento. Tá? Fazendo, então, a razão C sobre R para o autotravamento, a gente vai ter uma razão de 3,43. Tá? Observe que essas razões são específicas para as dimensões do freio. O comprimento A foi colocado igual ao B, neste exemplo, a fim de eliminar o efeito da razão de braço de balanço, A sobre B, que reduz ainda mais a força AFA, requerida para qualquer força normal Fn. Beleza. Só um exemplo bem simples dessas relações, né? Explicando mais sobre o autotravamento e a autoenergização. O autotravamento é quando essa distância C aqui, quando aquela relação coeficiente C menos coeficiente de atrito vezes B, né? O C maior do que B, a gente vai ter o autotravamento. Bom, freios de tambor com sapatas externas longas. Se o ângulo de contato, θ, entre a sapata e o tambor exceder 45 graus, então a hipótese de distribuição uniforme de pressão sobre a superfície da sapata será incorreta. Então a gente não tem, né, aumentando muito o ângulo, a gente não tem uma distribuição uniforme. Beleza.
A maior parte dos freios de sapato possui um ângulo de contato de 90 graus ou mais, de maneira que deve ser feita uma análise mais precisa que é empregada para sapatas curtas. Uma vez que nenhuma sapata de freio é infinitamente rígida, sua deflexão irá afetar a distribuição de pressão. Uma análise que leve em conta efeitos de deflexão é muito complicada e não é realmente assegurada aqui. Então, analisar a deflexão da sapata junto não é objeto de estudo aí nesse livro. Tá? Então, vamos lá. À medida que a sapata se desgasta, irá pivotar-se com relação ao ponto O. Então, o que é o pivotar-se? A gente vai ter um ponto da sapata que vai desgastar mais do que o outro. Ok? Beleza. Então, o ponto A da sapata... Não, desculpa. O ponto B irá viajar mais que o ponto A. Né? O ponto B daqui. Por causa da maior distância em relação ao ponto A. A pressão em qualquer ponto da sapata também irá variar em proporção à distância de O. Então, a gente não pode considerar, que nem nós considerávamos, que todos os pontos têm a mesma pressão, né? Que era o caso de sapata curta. O ângulo de contato, né, então ele serve tanto para uma sapata interna quanto uma sapata externa. No caso aqui, a sapata está pegando por fora do tambor. Se essa mesma sapata fosse desenhada aqui dentro, a gente também teria o ângulo θ. Tá? Também teria o ângulo interno. Beleza? É o mesmo ângulo, não pode ser interno ou externamente. Ok. Pressuponha que o tambor rode a uma velocidade constante e que o desgaste seja proporcional ao trabalho de atrito feito. Isto é, o produto P vezes V. Assim, em qualquer ponto da sapata, como C na figura, então a gente pode voltar aqui, ó, a figura é C, aqui ó, um elemento infinitesimal aqui, a pressão P será proporcional à distância em relação ao ponto de giro. Tá? Então, a pressão P, ela é aproximadamente beta vezes seno de θ, que é aproximadamente seno de θ. Uma vez que B é constante, a pressão normal em qualquer ponto é proporcional a seno de θ. Chamaremos a constante de proporcionalidade K, aonde P é igual a K vezes seno de θ. Se a pressão máxima permissível do material de formação for P máxima, então a constante K poderá ser definida como K igual a P sobre seno de θ, que é igual a P máximo sobre seno de θ máximo. Onde o seno de θ é o mínimo entre θ2 e 90 graus. θ2, aqui ó, é o ângulo entre a linha que liga o centro do tambor e o centro da sapata, aqui do braço, né, até a parte final da sapata. Então, esse é o ângulo θ2. Então, o ângulo mínimo entre o θ2 e 90 graus é o θ máximo. Então, nós vamos ter aqui a pressão é a pressão máxima sobre seno de θ máximo vezes o seno de θ, que é o ângulo lá, digamos, 96 graus.
por exemplo. Beleza. A equação acima define a pressão normal em qualquer ponto da sapata e varia com o seno de θ, uma vez que a pressão máxima e θ2 são constantes para cada freio particular. Assim, a força de atrito é pequena para pequenos valores de θ. É ótima quando o θ é igual a 90 e se diminui para ângulos menores que 90. Pouco se ganha utilizando θ1 menor do que 10 graus e θ2 maior do que 120 graus. Vamos lá, desenho novamente. θ1 é o ângulo aqui da linha até o início da sapata. Este é o θ1. Para obter a força total na sapata, a função de pressão deve ser integrada sobre o intervalo angular da mesma. Então, vamos lá. Beleza. Pessoal, freios de tambor, então. Sapata externa longa, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, então, nós tínhamos visto sapatas externas curtas. Agora, a gente vai ver sapatas externas longas, né? Aonde nós temos, então, um ângulo θ2 e θ1, né? θ1 início da sapata, θ2 final da sapata. Esse ângulo, ele é maior, né, geralmente em torno de 90 graus. Então, a gente não pode assumir desgaste uniforme, né? Então, a gente tem que fazer outros cálculos, né, para poder chegar, então, chegar nos resultados. Beleza. Então, considere o elemento diferencial dθ, mostrado na figura, da esquerda, aqui, dθ. Então, é esse elemento diferencial aqui, né? Duas forças diferenciais agem nesse elemento, tá? dFn e dFf. Diferencial da força normal e diferencial da força de atrito. Elas possuem braços de momento com relação ao ponto O, tá? De BC de θ e de R menos B cosseno de θ. Então, essas forças diferenciais aqui, ó, possuem braços em relação ao ponto de giro, tá? Então, o dFn ao B seno de θ e o dFf, diferencial da força de atrito, em relação ao ponto de giro, dr menos B cosseno de θ. Essa distância aqui, tá? Beleza. Isso aí. E a força FA, né? O braço é este aqui, né? O A. Ao integrar, então, para obter os momentos referentes a toda a superfície com relação a O, temos para o momento devido à força normal, tá? O momento da força normal, igual a integral de zero de θ1 a θ2, da pressão, largura, vezes raio, do ângulo, vezes o diferencial do ângulo, B seno de θ, né? Que é o quê? É força vezes a distância, né? Força aqui é o quê? É isso aqui, isso é F. Pressão vezes largura, raio, né? E o diferencial do ângulo, vezes a distância, que é o D, né? Que é B seno de θ. Isso vai dar uma integral de θ1 a θ2 de W, R, P, BP
seno de θ, que aí vai ser seno de θ ao quadrado, né? Que está aqui na integral daí, integrado, seno de θ ao quadrado. E nós vamos ter o P, pressão, como sendo... Desculpa. Esse P, se vocês lembram, esse P aqui, ele é igual a um P máximo sobre o seno de θ máximo. É horrível, né? Vezes o seno de θ, tá? Isso é o P. Então, isso aqui a gente vai colocar aqui dentro desse P aqui. E aí a gente vai ficar com essa integral. WRB, não mexeu nada, né? WRB, vezes P máximo sobre seno de θ máximo, tá aqui, vezes o seno de θ, vezes o seno de θ aqui. Então, vezes seno de θ ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. Beleza. Depois disso, então, a gente consegue fazer realmente a integral, né? Então, a gente integra seno ao quadrado de θ, e aí você sabe melhor do que eu, que vai dar esta expressão aqui, né? Vocês estão menos enferrujados do que eu. Né? Aplicando já os limites da integração, já vai dar isso aqui. Ok. Então, o momento Fn vai ser igual a W, largura, R, raio, P, distância, pressão máxima da forração sobre seno de θ máximo, abre colchetes, 1 meio de θ1 menos θ2, θ2 menos θ1, menos 1 quarto, seno de 2 θ2 menos seno de 2 θ1. Tá? Onde W é a largura, em direção Z, e as outras variáveis estão definidas na figura. Então, esse é o momento Fn. O momento Ff, devido à força de atrito, ele também é. A força é U vezes Fn, né? O Fn nós já sabemos, é isso aqui, é P, W, R de θ, vezes a distância. Então, é força vezes distância, né? Distância aqui, força aqui. Beleza. Também o P se transforma em P máximo sobre seno de θ máximo, seno de θ, vezes, né? O R menos B é B cosseno de θ. E aí, nós vamos integrar também isso. Então, a gente vai ter, integrando, né, essa equação, o momento de F de atrito, né, FF, igual ao coeficiente de atrito vezes a largura vezes o raio, pressão máxima sobre seno de θ máximo, aplicando os limites da integração, né, aqui nós vamos integrar seno cosseno, seno cosseno, não pegar cosseno, seno cosseno. A gente vai, seno cosseno. A gente vai ter esta equação aqui também, dependendo dos ângulos do seno e do cosseno. Então, a força A, a FA, ela pode ser a força, o momento Fn, sobre o momento A mais ou menos o momento FF sobre A, onde o sinal superior é para o freio autoenergizante e o inferior para o autodesenergizante. Tá? Pode ocorrer autotravamento apenas se o freio for autoenergizante e FF maior do que MFE. Tá? Beleza. O torque de frenagem ele pode ser, então, integrando, né, a expressão para o produto da força de atrito e o raio do tambor.
força de atrito está aqui, e o raio do tambor. Logo, então, a gente vai ter o torque como coeficiente de atrito vezes a largura vezes o raio ao quadrado, pressão máxima sobre seno de θ máximo, cosseno de θ1 menos cosseno de θ2. Beleza. Então, essas são as equações, tá? Para a gente saber, então, o momento Fn, o momento da força de atrito e o torque do tambor. Isso é bem importante. Outra coisa muito importante a ser tratada é as forças reativas, aqui no ponto de giro, a RY e a RX. É bem importante isso aqui. Porque nós precisamos saber essas forças, né, resultantes aqui nesses pontos, para poder dimensionar o pino, que vai servir como ponto de giro, né, para isso aqui. Então, isso aqui nada mais vai ser do que um somatório de forças, né, uma decomposição de forças aí, de ângulos, enfim. Então, as forças reativas XY são encontradas a partir de uma soma de forças na direção X e Y. Tá? O Rx, então, é um cosseno de θ vezes o diferencial do Fn, mais o seno de θ, diferencial do Ff. Vamos lá, vamos voltar. É o Rx, tá? Rx está aqui. Então, o diferencial do Ff, diferencial do Fn. Beleza. O diferencial de Fn, ele é W, Rp cosseno de θ, e o diferencial da força de atrito pode ser coeficiente de atrito, tira para fora da integral, largura, raio, pressão, seno de θ. Tá? Ah, por que seno e cosseno? Ah, porque uma está rebatendo no eixo X e outra rebatendo no eixo Y. Tá? Então, aqui se nós pegarmos B seno de θ, aqui vai ser seno de θ. E aqui, B cosseno de θ. Tá? Então, a gente tem esses ângulos aqui. E isso, então, vai também, vamos alterar pressão máxima, seno de θ máximo, seno de θ, em ambos os casos, né? Aí nós vamos ter que integrar seno e cosseno de θ, nesse caso, o resto é constante, e aqui seno ao quadrado de θ. Tá? E aí, fazendo essa integral, a gente vai ter que Rx, reação em X, é W vezes R, pressão máxima sobre seno de θ máximo, abre colchetes, menos seno ao quadrado de θ 2 sobre 2, menos seno ao quadrado de θ 1 sobre 2, mais coeficiente de atrito, 1 meio de θ2 menos θ1, menos 1 quarto de seno de 2 θ2 menos seno de 2 θ1. Tá? É uma equação zona aqui, né? É uma equação grande, mas é só tamanho, tá? Não assusta ninguém. Variáveis aqui são pouquíssimas, né? É os dois ângulos, o θ1 e o θ2, que é o ângulo que inicia essa parte e o ângulo que termina essa parte. O seno de θ máximo, que vai ter que verificar, dependendo, né? Do θ1 e θ2. E aí, parte teórica vai ter que dizer qual é o θ máximo, se é 90, se não é. O P máximo é a pressão máxima permissível pela forração. O W é a largura e o R é o raio. Isso a gente acha o Rx. Fazendo a mesma coisa para o RY, tá? Então, também, seguindo lá. O que nós tínhamos em X aqui, antes, né? Nós tínhamos essa força DFF e nós tínhamos a decomposição desse DFN aqui, né? Então, nós tínhamos o FF, o DFN e o RX. Agora, a gente tem a decomposição do DFF, nós temos a decomposição do DFN e a FA no RX, no RY.
aqui, ó. Você detecta DFF, sendo detecta DFN, menos o FA, que é a força atuante lá. Então, também, integrando isso aqui, né, nós vamos ter, então, de θ1 a θ2. É a mesma coisa, né? Quantidade de atrito, largura, raio, P máximo sendo θ máximo sendo θ, que é a pressão, né, o P. Cosseno de θ, mais integral de θ1 a θ2, de quantidade de atrito, largura, raio, P máximo seno de θ máximo, seno de θ, só que daí vezes o seno de θ, daí fica seno ao quadrado de θ menos FA. O FA fica fora, né, da jogada, e só integra essas duas primeiras equações, tá? E aí a gente pode fazer, né, WR, P máximo, seno de θ máximo, vezes menos coeficiente de atrito, seno ao quadrado de θ2 sobre 2, menos seno ao quadrado de θ1 sobre 2, mais 1 meio de θ2 menos θ1, menos 1 quarto de seno de 2 θ2 menos seno de 2 θ1, isso tudo menos o FA, tá aqui. Então, essa também uma equação grande, mas que não assusta ninguém. E assim, né, pessoal? Essas duas equações aqui, claro, eu fiz aqui rápido e um pouco confuso, né? Se fosse no presencial, eu mostraria para vocês no quadro com mais detalhes, principalmente essas relações desses ângulos aqui, mas nada mais é que foi uma decomposição de esforços horizontal e vertical, né? Então, a gente decompôs essas forças aqui, essa força A, essa força DFF e a DFN, como elas estão em ângulos, aqui a gente decompôs, né? Na vertical e na horizontal. E aí, a gente somou elas, fez o somatório das forças ali, dos momentos, das forças. Bom, dimensionamento de um freio de tambor de sapata longa. Para o arranjo de freio de tambor, mostrado na figura 17.10, determine o torque T, a força aplicada FA e as forças reativas Rx e Ry. Tá? Então, já sabemos aqui que vamos ter que usar aquelas fórmulas vistas agora, né? O Ry e o Rx, e também aquela fórmula anterior para descobrir o FA e o torque. As dimensões são A, 180 mm, B, 90 mm, R, 100 mm, W, 30 mm, θ1, 30, θ2, 120 e o θ máximo, 90. Coeficiente de atrito, 0,35, pressão máxima admissível na formação, 1,5 MPa, e condição de autoenergização no freio. Ver figura 17.10, não lembro qual é, deve ser essa aqui. A gente volta. Bom, primeira coisa, então, nesse exercício, é os ângulos que foram dados, né? É o 30 e o 120. Transformar para radianos. 0,5 aproximadamente e 2,909 radianos. Calcula, então, também a gente calcula o momento Fm, tá? Força normal. Então, utilizando a equação também, né? Substituímos, então, todos os valores que foram dados. A gente tem o W, tem o R, tem o B, tem a pressão máxima, tem o seno θ máximo, tem o θ1, θ2. Substitui tudo isso e vai dar que esse momento da força normal é de 493 Nm. Também, substituindo na equação para o momento da força de atrito com relação a O, tá? A gente consegue, então, também achar o momento da força de atrito como 180 Nm.
Também só substituindo os valores dados aqui. Os valores são... A gente só adiciona basicamente um valor novo, o 0,35. Tá? E aí a gente acaba fazendo todo esse cálculo e chegando a 180. Então a gente tem o momento Fn, força normal, 493, e o momento da força FF, 180. A força atuante, a força a ser aplicada, ela nada mais é do que o momento Fn menos o momento FF sobre A. Por que menos? Porque ele disse autoenergizante. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Foi autoenergizante, né? Autoenergizante. Quando é autoenergizante, com essa fórmula aqui, a gente usa o menos aqui, tá? Para poder chegar na condição de autoenergizante. Com isso, nós vamos ter, então, uma força a ser aplicada lá de 1.743 newtons. Tá? Depois disso, então, ele pede ainda, determine o torque de atrito a partir da equação C715. Então, o torque da força de atrito, né, também é calculado, utilizando o coeficiente de atrito, a largura, o raio ao quadrado, a pressão máxima, a fração, seno de θ máximo, cosseno de θ1, menos cosseno de θ2. Tá? Aplicando tudo isso, né, a gente chega que esse freio, então, ele tem uma capacidade de torque de até 515 newtons-metro, tá bom? Então, essa é a capacidade do freio. A força a ser aplicada para promover isso, 1.743. Beleza. Ah, tem as forças reativas. Ops. E as forças reativas, então, são determinadas por aquelas grandes equações. Tá? Só a aplicação de todos os dados, que a gente já viu. E a força reativa Rx vai ser 794 newtons. E a força reativa Ry, 4.134 newtons. Com esses dados, né, das forças de reação, tu consegue calcular o diâmetro do pino, por exemplo, lá do ponto de giro, né? Freios de tambor com sapatas internas longas. Tá? Então, agora a gente mudou. A gente estava em sapatas externas longas. Então, a gente fala agora dos... porque é mais fácil, né? O sapato externo, enxergar o sapato externo. Mas a maior parte dos freios de tambor utiliza sapatas internas que se expandem contra uma face interna do tambor. Então, são os freios automotivos. Normalmente são usadas duas sapatas pivotadas nas extremidades, de um parafuso, ajustável, e forçadas contra o tambor por meio de um cilindro hidráulico de terminação dupla, que é o caso da foto que eu mostrei para vocês. Molas leves mantêm as sapatas contra os pistões de cilindros de roda e puxam as sapatas de modo a afastá-las do tambor quando estão desativadas. Né? Geralmente, uma das sapatas é autoenergizante na direção do movimento para frente e a outra é autoenergizante na direção reversa à rotação do tambor. Então, uma sapata vai ser quando o veículo está se movimentando para frente, autoenergizante, e a outra vai ser autoenergizante quando o veículo estiver andando para trás. A roda do automóvel, né, ela é fixada diretamente no tambor de freio. A análise do freio de sapato interno é a mesma que aquela do freio de sapato externo. Não muda absolutamente nada. Então, aqui está a frase de fechamento.